Olá, contatos do Observatório. Nós vamos nesse vídeo relatar a nossa experiência com a Flip 2011. A Flip é um evento muito grande e nós não temos a pretensão de fazer uma avaliação completa do que vem representando o Festival Literário de Paraty, mas relatar a nossa experiência com o festival, de que maneira nós interagimos, o que foi assistido e quais são as nossas impressões. O festival desse ano, por pouco, não contou com a presença da Presidente da República. Na verdade, a presença das agências governamentais aumentou muito em relação ao ano passado, quando, em virtude da presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, motivou até a suspensão de apoio, como foi o caso da Petrobras. Isso sempre é preocupante, porque a Flip tem sido um evento independente, claro que precisa de apoio de empresas, de apoio do governo, mas tem se mantido independente. Há sempre um risco de se tornar mais um evento chapa branca, como é o caso, por exemplo, do que está ocorrendo essa semana, a reunião da União Nacional dos Estudantes, a reunião da SBPC, que são eventos hoje pautados pelo governo. Esperamos que isso não aconteça, mas já há alguns sinais preocupantes, como a gente vai comentar mais adiante. Apesar disso, o evento é muito bom, é muito interessante. As pessoas que vêm tanto do Brasil como de fora do país são muito preparadas, são pessoas com um histórico de realizações expressivo. E o observador comum, né, a pessoa comum, ela tem muito a ganhar. Há toda uma parte da Flip voltada para jovens e crianças que nós não analisamos, há oficinas literárias, a Off-Flip, é muito vasto, e mesmo a Flip em si são muitas mesas, muitas palestras, e nós evidentemente não assistimos a todas. A mesa de abertura foi em homenagem a Oswald de Andrade e contou com a participação de Antônio Cândido, que aos seus 93 anos exibe uma lucidez invejável. A abordagem que ele adotou foi bem interessante, porque ele falou da convivência dele com Oswald de Andrade, experiência que dificilmente outra pessoa na Flip teria, por causa da idade. E ele levantou coisas muito relevantes, muito interessantes sobre a vida do Oswald de Andrade, o que influenciou as suas obras, e foi uma palestra extremamente enriquecedora para quem quisesse conhecer mais sobre Oswald de Andrade. A mesa contou também com o músico Cisnik, que não teve uma apresentação muito interessante, porque ele foi muito técnico, e ele na verdade foi se destacar no show de abertura, porque ele se apresentou no show, como a gente vai comentar mais adiante. Em relação ainda a Antônio Cândido, é interessante notar o que eles fizeram no seu resumo do seu currículo, que consta no programa da Flip. E aí eu volto ao comentário que eu fiz no início sobre, né, a influência da presença governamental na Flip. No resumo, que é um currículo brilhante, surpreendentemente se inclui ao final que ele foi membro fundador do PT. O que não é nenhum fato que tem a ver com realização literária. Curiosamente, já que menciona que fundou o PT, não menciona que não pertence mais ao PT. Então está aí já o traço, né,
da chapa branca aparecendo na Flip. Esperamos que isso não se estenda ainda a outros aspectos desse evento. O show de abertura ocorreu, como sempre, no telão, né, na tenda do telão. E teve, antes do início do show, a presença do curador da Flip, o Manuel Costa Pinto, que se viu envolvido aí numa polêmica com o representante de Israel, o Claude Leishman, que, aliás, aparentemente desagradou todo mundo pela sua grosseria, pela sua maneira de se comportar na Flip. E também de Liz Calder, né, que é a presidente do Congresso, a idealizadora da Flip, que conclamou a todos se tornarem ativistas intelectuais, né, agitadores intelectuais, e é uma figura muito amada, muito estimada, muito aplaudida nas suas, digamos, intervenções. O show, como eu já havia comentado, contou com o músico Wisnik, com Cláudio Sim e com a participação de Elza Soares. Foi um show fantástico, digamos, com muitas músicas que foram feitas por Wisnik para as peças do Teatro Oficina, né, dirigido pelo José Celso Martinez. Eu tive a oportunidade de assistir, né, o Rei da Vela na época, e não pude deixar de lembrar né, de toda a efervescência que havia na década de 60, apesar de haver um regime militar, né, apesar de haver uma censura, sempre havia uma certa tensão no ar se a peça ia ser suspensa, interrompida. E a participação também de Elza Soares foi antológica, ela se tornou uma cantora dramática, né? Fez uma interpretação de Flores da Vida, que é baseado num poema de Vinícius de Moraes, que é muito tocante. E o show foi um sucesso, foi até meia-noite, as pessoas estavam pedindo para os músicos continuarem. Foi realmente uma abertura, né, com a mesa e com o show, uma abertura dessas que você não se esquece mais. A outra mesa, cercada por muita expectativa, já aconteceu na quinta-feira. O Humano, Muito Além do Humano, com a participação de um neurocientista, né, Nicoleles, e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Essa mesa opôs assim positivismo ufanista, por um lado, com um ceticismo por parte de outro. Nós fizemos já a transcrição em áudio, né, desse debate, está no link que já foi divulgado no Observatório. Registramos da minha parte a certa decepção com a visão do neurocientista, que no entanto arrancou aplausos de parte da audiência pelo sua visão de Brasil grande, de que a ciência no Brasil finalmente vai reformar a sociedade e talvez o mundo. Enfim, ficam para os contatos do observatório a decisão sobre essa questão, ouvindo o áudio que já foi divulgado anteriormente. Uma mudança na organização da Flip que melhorou bastante a circulação das pessoas foi o novo layout das tendas. A tenda dos autores, a livraria e o telão ficaram todos na mesma margem do rio Perequiaçu. E do outro lado ficaram as tendas para as atividades com crianças e jovens. Dessa maneira era possível circular com tranquilidade, né? Também os quiosques da Folha de São Paulo e das estatais também ficou
nessa mesma margem das tendas principais. Isso facilitou e muito a circulação durante a Flip. Paula Oloy-Charaq foi uma decepção consensual. A sua participação na mesa Pontos de Fuga foi muito fraca e depois ainda faltou a um bate-papo realizado no auspicioso Instituto Moreira Salles. Em compensação, Walter Hugo Mãe foi o grande sucesso desse dia, né, que foi na sexta-feira. E ele apresentou o seu quarto livro de uma tetralogia sobre as fases da vida e encantou o público com a sua sensibilidade e principalmente com uma carta que ele leu sobre os brasileiros em Portugal. O texto dessa carta já está no blog da Flip e nós no site do Observatório indicamos o link para quem quiser lê-la, mas fez um enorme sucesso sobre enquanto ele era criança, conheceu uma família de brasileiros, então ele descreve toda, né, o relacionamento que os vizinhos dessa cidade onde os brasileiros se estabeleceram com essa família. Vale a pena ler. Uma mesa com Inácio de Loyola Brandão dificilmente vai ser um fracasso. E de fato foi um sucesso porque ele tem uma presença muito agradável, muito divertida, defendendo Araraquara, é claro, como a mentora da Flip. E deveria ter feito um par com Antônio Tabucchi. Porém, como deve ser do conhecimento de vocês, o escritor italiano não veio em protesto pela atitude do governo brasileiro em relação ao terrorista, né, Giovanni Battisti. Aliás, tanto Inácio de Loyola Brandão como Cantardo Caligares, que isso estava substituindo Antônio Tabucchi, se solidarizaram com o escritor italiano e foram aplaudidos, né, por boa parte da plateia. O sábado começou com uma mesa denominada No Calor da Hora, que focou sobre aqueles cronistas, né, da atualidade, daquilo que está acontecendo e também em relação ao futuro. Dois autores de épocas bem distintas participaram dessa mesa. O John Freeman, que é um americano relativamente jovem, editor da revista Granta, que é uma revista tradicional e que vem fazendo já há algum tempo números especiais para lançar novos escritores. Já fez isso em várias partes do mundo e esse ano escolheu o Brasil. Portanto, né, novos talentos se apressem para se inscreverem aí no edital da revista Granta. O John Freeman também é um crítico dos gadgets eletrônicos, do exagero, né, da internet na vida das pessoas. Já o Henrique Krause é um nome importantíssimo, um mexicano, né, que trabalhou com Otávio Paz na revista Volta. Depois da morte de Otávio Paz, desculpe, ele criou uma nova revista chamada Letras Libres e está lançando no Brasil um livro denominado Os Redentores, onde ele analisa as lideranças populistas na América Hispânica. Portanto, o Brasil não foi incluído nesse livro. Foi uma mesa interessantíssima, principalmente pelo relato do Henrique Krause, para aqueles, né, interessados na história da América Latina. Ainda no sábado, nós tivemos a mesa composta por Joe Sacco. Nascido em Malta,
mas estabelecido nos Estados Unidos. E trabalhou com o formato de história em quadrinhos para falar de coisa séria, no caso, reportagens sobre guerras. Ele é conhecido por duas obras, uma é Palestina, uma nação ocupada, e a continuação Palestina na faixa de Gaza. Mas também fez trabalhos sobre os Balcãs, né, Gorazde, área de segurança, e está trabalhando numa reportagem, né, em quadrinhos sobre a imigração de africanos para a Europa via Malta. Como comentamos no início desse vídeo, paralelamente à Flip, há uma série de eventos, entre eles a Off Flip. Uma das palestras da Off Flip aconteceu no espaço da Folha de São Paulo, que é um jornal, aliás, bastante presente na Flip, né? Tem um quiosque junto lá às tendas e também um espaço da Folha no centro histórico. E nesse espaço, no centro histórico, ele promoveu várias palestras muito interessantes. Uma delas foi a do Fernando Rodrigues sobre o Wikileaks no Brasil. Né? O Wikileaks é aquele escândalo, né, do vazamento de telegramas diplomáticos que foram feitos por um grupo liderado pelo Julian Assange e que expôs a nu assim, digamos, do que se trata de fato a diplomacia e o papel dos governos. O Fernando Rodrigues focalizou o conteúdo, né, dos telegramas da diplomacia americana em relação ao Brasil e revelou fatos assim constrangedores que são até de conhecimento porque foram divulgados na imprensa, envolvendo a liberação dos pilotos americanos que bateram no triste voo 1907 da Gol em 2006. Então houve uma intervenção do governo brasileiro junto à justiça brasileira para que esses americanos fossem liberados. O caso do menino Chan, né, em que também a diplomacia brasileira pressionou a justiça para que fosse liberado. Um comentário sobre a fragilidade do espaço aéreo brasileiro, né? E também algumas práticas do consulado americano no Brasil em relação à concessão de vistos. Na verdade, esses fatos e outros vão ser objeto de um livro que vai ser lançado no segundo semestre pela editora da Folha de São Paulo, aonde foram analisados os telegramas da diplomacia americana em relação ao Brasil, em relação ao governo brasileiro. Inclusive, conversações do embaixador com José Dirceu, né, tranquilizando o governo americano quanto às intenções do PT no poder. Então, aguardem, né, certamente vai ser uma obra bastante instigante. João Ubaldo é outra personalidade que é garantia de uma boa mesa. E não foi diferente. Ele entreteu a plateia, contando histórias da sua infância, como que elas podem ter influenciado, né, a sua produção literária, contos mais atuais, né, recentes, assim, da sua vida em Itaparica também, aqui no Rio de Janeiro, onde ele acabou se estabelecendo. Enfim, o autor de Sargento Getúlio, O Sorriso do Lagarto, e sua obra-prima, né, Viva o Povo Brasileiro, que ele escreveu porque foi desafiado a escrever uma obra grande, né, foi
repleto assim de boas tiradas, de muito riso, de muito entretenimento para todos que estavam lá. A noite de sábado, entretanto, terminou no ar, porque o último palestrante foi James Ellroy, conhecido autor de novelas policiais, um norte-americano de quase 2 metros de altura, que é ao mesmo tempo autor e personagem. Chegou inclusive a intimidar, me pareceu, o entrevistador, porque era muito assim franco nas respostas e tosco, né? Ele fugia ao estereótipo de todos os que já haviam se apresentado na Flip, que eram pessoas cultas, né, com cursos em universidades renomadas, digamos, com vários predicados, né, de conhecimento da cultura, da literatura, da arte. Já James Ellroy não, é um norte-americano que teve uma infância e uma juventude trágicas. A sua mãe foi assassinada quando ele tinha 10 anos. Depois ele acabou se enveredando por drogas, por violência. E não se sabe muito bem como. Acredito que foi por motivos religiosos, porque ele é protestante. Ele se, digamos, reposicionou na vida e passou a escrever novelas policiais, porque gostava de ler novelas policiais, e aí, por algum motivo, achou que esse era o caminho dele e se tornou realmente um autor renomado. Dália Negra e Los Angeles, Cidade Proibida, são romances que ele escreveu e que depois foram transformados em filmes. Ele tem muitas outras novelas, inclusive estava lançando uma delas aqui no Brasil. E as respostas, digamos, a certos tipos de pergunta mais sofisticado eram, assim, digamos, chocavam, né, pela naturalidade. Por exemplo, quando o entrevistador perguntou se ele se considerava um Dostoiévski americano, ele perguntou quem era esse tal de Dostoiévski, que ele nunca tinha lido esse fucking Dostoiévski, né? Que a única coisa que ele conhecia dos russos eram alguns músicos. Aliás, ele se revelou um admirador fanático de Beethoven. Na sua casa há vários bustos de Beethoven. Ele gosta de ouvir Beethoven todo dia. Mas, por outro lado, quando uma outra pergunta do gênero, né, assim, acadêmico, se ele se considerava como uma continuação das tragédias gregas, ele respondeu que ele nunca tinha lido esses fucking Greeks, que o máximo que ele conhecia da Grécia é que ele teve uma namorada grega. Então eram perguntas que divertiam, mas não deixavam de chocar, né, as pessoas naquele ambiente todo requintado da Flip. Mas a Flip é isso também. Ela não, embora tenha um estereótipo, ela não limita esse tipo de intervenção, né, como tivemos do James Ellroy. Bom, chegamos ao final da nosso resumo da Flip, né, que, volto a dizer, não tem nenhuma pretensão de cobrir, né, por completo o evento. É a experiência que nós tivemos. Além disso, eu mencionaria uma visita que fizemos ao Instituto Moreira Salles, que realiza um trabalho espetacular. E, em particular, estamos interessados na Rádio Batuta, que é uma rádio na internet que eles estão desenvolvendo. Aí tivemos a oportunidade de conversar com o coordenador desse projeto. No caso, a Rádio Batuta é voltada para o resgate da música brasileira, né, das décadas de 30, 40. É um trabalho magnífico que estão fazendo.
mas o nosso interesse era exatamente a experiência de uma rádio na internet que não fosse tocar música simplesmente, nem fazer, digamos, proselitismo religioso, porque o observatório está esboçando um projeto também de uma rádio, que seria a Obzune Rádio, que ainda está numa fase assim preliminar da sua formulação. Agradeço a atenção de todos que ouviram esse vídeo até o final, e há mais matéria que vamos fazer sobre a Flip, que será divulgada, né, nos nossos meios habituais de divulgação. Muito obrigado e até a próxima.